Bom dia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre nossas vidas, de maneira geral. Hoje eu quero falar um texto que está no livro de 2 Coríntios, onde nós vemos o apóstolo Paulo, né, falando para a igreja de Corinto, né, e de toda a Acaia, diz o texto, né? Ele fala sobre Deus como nosso consolador. E eu quero ficar com o capítulo 1, no versículo 8, 9 e 10, onde Paulo fala sobre o poder e a grandeza do nosso Deus. Do nosso Deus que é misericordioso, consolador, né? Em meio a todas as nossas tribulações. E ele fala que a esperança dele está em Deus e que a nossa esperança também tem que estar em Deus. Eu vou ler o capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Fala assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Olha a esperança de Paulo em Deus. A sentença era de morte, mas ele fala para aquele povo que eles continuariam colocando a esperança deles em Deus que os livraria. Eu quero dizer para você que Deus é esse Deus que promete vitória a mim e a você em todas as circunstâncias das nossas vidas. Em nome de Jesus, você pode crer que, assim como o apóstolo Paulo nesse texto fala, tenha certeza, meu irmão, que Satanás e seus anjos sempre desejou e deseja nos destruir. Ele sempre vai querer causar a nós aflição, doenças, atacar a nossa família, atacar os nossos filhos, os nossos entes queridos, confusão, discórdia dentro do lar, na família, no casamento, complicações financeiras, conflitos lá no seu trabalho. Ele vai tentar pressionar a nossa mente pelo medo, pela dúvida, pelas preocupações, pelas solicitudes do dia a dia, a fim de nos manter, sabe, presos e confusos. Ele vai se valer de todas as circunstâncias para abalar as nossas vidas fisicamente, mentalmente, espiritualmente, sabe, a ponto de nos querer desestimular, nos deixar fracos na fé, oprimidos, entendeu? Fazer com que nós fiquemos cansados demais para lutar, para resistir a todos os seus ataques. E assim agindo, eu e você vamos ficar presos, vamos ficar paralisados e incapazes de agir com fé, ficando impedidos até mesmo de alcançar a vitória que Deus já nos assegurou e já nos prometeu. Mas eu quero dizer a vocês que, embora a estratégia do diabo seja usar todas as circunstâncias para nos derrotar, eu quero dizer a vocês, dentro da palavra de Deus, lendo esse texto de 2 Coríntios, que nenhuma arma, nenhuma estratégia tão poderosa do inimigo vai poder ser usada contra nós, nenhuma sequer, porque o nosso Deus, ele nos garante vitória completa e duradoura, amados, em meio a todas as provações, até mesmo diante da morte, como nós vemos aqui o texto, como eles estavam. E
A palavra de Deus fala para nós, amados, eu quero ressaltar isso, que Deus não prometeu que nunca nós enfrentaríamos ou experimentaríamos sofrimentos, doenças, que nunca seríamos perseguidos ou que jamais passaríamos por tribulações. Ao contrário, nós sabemos que todos aqueles que desejam viver na presença de Jesus Cristo, viver com temor, seguindo os mandamentos do Senhor, nós sabemos que seríamos perseguidos. O próprio Jesus afirmou, né, para nós, no livro de 2 Timóteo 3,12, em João 16:23, neste mundo vocês terão aflições. Então, eu e você sabemos que a nossa fé será provada, mas a nossa convicção, a nossa certeza é de que o Senhor já nos prometeu e nos promete vitória em todas as circunstâncias. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, nesse texto de Coríntios, capítulo 1, todo de Coríntios você pode ler depois. 2 Coríntios, capítulo 1. Eu li o verso 8, 9 e 10. Aqui o apóstolo Paulo, ele enfrentou adversidades que iam, diz o texto, além da sua capacidade para que ele pudesse suportar, a ponto dele ficar desesperado, ficar sem esperança da própria vida. Mas nós vemos aqui na palavra de Deus, nesse capítulo 1, que nem por isso ele reclamou dos problemas que estava enfrentando. Ele não questionou a Deus. Ele não falou para Deus assim, por que você permitiu, né, que eu viva isso? Porque o apóstolo Paulo, ele sabia que Deus estava no controle da sua vida, assim como eu e você. Por mais difícil que possa estar sendo o nosso dia a dia, as circunstâncias, provações, nós temos que ter essa convicção de que Deus está no controle de tudo das nossas vidas. E o apóstolo sabia que Deus já havia providenciado para eles a vitória, a libertação. Ele próprio fala assim, irmãos, olha, vou dizer aqui com as minhas palavras, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos, ele fala lá da província da Ásia, né? E que foram além da capacidade deles suportarem, assim, a ponto deles perderem a esperança da própria vida, como eu li. E ele diz mais que eles já tinham sobre eles a sentença de morte, para que eles não confiassem mais em si mesmos, mas que eles confiassem apenas em Deus, que ressuscitaria eles dos mortos. E ele fala assim, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Aí ele diz que é nele que eles tinham colocado toda a esperança da vida e que eles confiavam que Deus os libertaria. E o apóstolo Paulo, ele não se deixou abalar pelo sofrimento. Ele sabia que Deus lhe daria vitória, como já tinha dado outras vitórias para ele anteriormente, e que faria a mesma coisa naquele momento. Então, as palavras que ele falou aos cristãos de Coríntio provam que o apóstolo Paulo, ele sabia que, independente do que ele estava enfrentando e que ele pudesse vir a enfrentar, Deus também lhe daria vitória no futuro. E foi com essa certeza que o Senhor deu vitória a ele. E ele vai fazer igualmente conosco, no presente e no futuro, como Paulo pôde enfrentar a morte sem temer, obtendo vitória completa sobre a morte, enquanto ele estava esperando o seu fim, né? A execução final dele. Ele fala assim, eu acho lindo esse texto, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. E nós vemos isso em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 6. Paulo, ele não temia nenhuma circunstância que tivesse de enfrentar, pois sabia que tudo que o inimigo das nossas almas, Satanás, tramasse contra ele, contra você, contra mim, contra as nossas vidas, até mesmo a morte,
não poderia derrotar a Paulo, como não pode nos derrotar. Queridos, em nome de Jesus, nós vemos tantas passagens, como Deus livrou Daniel da cova dos leões, como Deus deu livramentos e livramentos a José do Egito, como Deus deu livramentos e livramentos a Davi, de toda obra maligna. Mas em nome de Jesus, a exemplo dos nossos irmãos, das histórias bíblicas que são verdadeiras, que nos mostram por tudo que eles passaram, você e eu também passaremos com essa convicção e essa certeza no nosso coração, de que aquele que nos fez as promessas, ele é fiel. E é nele que nós temos colocado a nossa esperança e que continuará dia a dia nos livrando em todas as circunstâncias. Fiel é aquele que tem nos prometido. E Deus, ele é o nosso consolador. E eu e você também, crentes de que Deus é o nosso consolador, que nos consola em todas as nossas tribulações. E para que essa consolação que eu e você recebemos de Deus possa também consolar aqueles que estão passando por tribulações ao nosso redor, ao nosso lado. E em nós, nas nossas vidas, nós podemos receber por parte de Deus essa grandeza do Espírito Santo habitando em nós e nos consolando. Você pode também transmitir a outros uma palavra de vitória, uma esperança viva que vai transbordar o seu e o meu e o nosso coração e o coração daqueles que forem alcançados por Jesus, pela palavra de salvação que eu e você podemos levar àqueles que estão em tribulações também. Que sirva nesta manhã, nesse dia para mim e para você, esse exemplo da palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, 9 e 10. E eu peço a vocês que vocês leiam capítulo 1 de 2 Coríntios e você vai ver toda a história do que Paulo passou. E ele fala ao povo de Coríntios, Paulo consola eles, Paulo fala desse Deus consolador. Em nome de Jesus, que eu e você possamos transmitir a todos aqueles que estão ao nosso redor. Em primeiro lugar, para nós mesmos, recebendo a palavra de esperança no nosso coração e possamos transmiti-la a outros em nome de Jesus. Como eu sempre tenho dito, seja a boca de Deus e que você possa transmitir essa graça bendita do Senhor que você e eu temos recebido por parte de Deus, o Pai, na pessoa do Espírito Santo em nossos corações. Amém? E quero deixar esse versículo, esse verso que eu amo muito. Jesus, a esperança da glória em nós. Amém? Deus abençoe sua terça-feira e que você seja poderosamente visitado pelo Senhor. Lição de casa, 2 Coríntios capítulo 1 todinho, para que você entenda essa ministração de hoje. Essa palavra é para nos alertar que mesmo no mundo passando por aflições, a nossa esperança, os nossos olhos têm que estar postos em Jesus Cristo, que é a esperança da glória em nós. Amém? Não deixe de compartilhar, não deixe de entrar lá no canal, no meu canal, e dar um joinha em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe ricamente.